As últimas notícias, as últimas informações do Fluminense você acompanha a partir de agora aqui no canal do Lessa nesta terça-feira. O tempo tá passando, daqui a pouquinho tem Fluminense em campo, sexta-feira é pra valer. Fluminense e Bragantino no Maracanã, 8 da noite, por sinal. Lembre-se porque o jogo estava marcado para 9h30, foi antecipado para as 8 da noite, o horário um pouquinho melhor, né? Até porque é uma sexta-feira, ninguém merece sexta-feira, 9h30 da noite. Até hoje pela manhã mais ou menos, a gente teve uma parcial de pouco mais de 10 mil ingressos vendidos para este confronto. É muito pouco ainda, é a volta do Fluminense a campo para um jogo oficial, claro, tirando os dois amistosos, depois de um longo período aí durante essa Copa do Mundo, e claro, é um jogo importante de retomada do Campeonato Brasileiro, jogo em casa, 3 pontos importantíssimos e com o Fluminense na parte de cima da tabela, o terceiro colocado. Então, cara, você que não vai fazer nada no domingo cedo, sexta-feira, não tem um evento importante para ir, tá meio sem nada para fazer, faz aquela força, vai apoiar o Flu no Maraca, sexta pra gente ter um público maneiro lá e empurrar o time rumo a essa primeira vitória no pós-Copa, apesar de não ser ainda pós-Copa, final de domingo, mas dá para considerar isso, já que é a retomada do segundo semestre do nosso calendário e tem muita decisão vindo por aí. E pensando nesse jogo, o técnico Luiz Beldia vai ter, se não força máxima, algo próximo disso. Porque ontem eu informei para vocês que Arana e Canóbio treinaram na academia. O Fluminense estava de folga, os jogadores, o elenco estava de folga depois do amistoso. Eles dois trabalharam na academia. O Alisson também esteve por lá. O próprio Zubeldia falou na entrevista coletiva que ele estava ali num processo de transição. O Arana, o que eu apurei, que ele sentiu dores musculares, dores na coxa, e essas dores estavam incomodando, ele ia ser reavaliado, e se essas dores persistissem, ele passaria por exames de imagem. Hoje, ele treinou normalmente, então não será necessário o exame e, portanto, não há também lesão constatada. A partir disso, a gente deduz que o Arana estará à disposição do Zubeldia para sexta-feira, mas vamos aguardar. Enfim, porque ele sentiu esse problema, eu não sei o quanto isso atrasou a preparação dele. Em tese, o Arana seria titular, terminou assim antes da pausa para a Copa do Mundo. O René jogou esses dois amistosos, não teve nenhuma atuação marcante. Até pelo contrário, com o Nova Iguaçu, acho que ele até foi mal. E aí vamos aguardar para ver quem será o escolhido do Zubeldia para esse jogo, e aí a gente vai ter esse mistério definido em relação à escalação do time, o ataque principalmente. Porque o Canóbio, né, ele voltou de férias da Copa do Mundo, mas estava em plena atividade faz muito pouco tempo. E por ele fisicamente se cuidar muito e ter, enfim, né, um ótimo porte físico, não acho que vai ser problema sexta-feira, não acho improvável ele sexta-feira estar à disposição. Agora, se vai começar jogando ou não, também vai depender do Zubeldia. O árbitro para esse jogo vai ser o David Oliveira Lacerda, capixaba. Ele já apitou ao todo 6 jogos do Fluminense. 6, isso mesmo? Na verdade, 8. 8 jogos. O Fluminense venceu 6 e perdeu outros 2. Os últimos 4 jogos que o David Oliveira Lacerda apitou, o Fluminense ganhou os 4. Corinthians foi o último, vitória por 3-1. Em abril desse ano, né? Campeonato Brasileiro. Também esse ano, contra o Grêmio no Brasileiro, vitória por 2-1. Aí teve clássico, o Flamengo no passado, 2-1 no Fla-Flu, 3-0 em cima do Atlético Mineiro. É um bom retrospecto com esse árbitro, para quem leva isso em consideração, e até como superstição, eventualmente, o capixaba David Oliveira Lacerda vai conduzir o jogo no Maracanã na próxima sexta-feira. Galera, vamos lá, muita gente começou a me mandar mensagem nas redes sociais, até o WhatsApp, inclusive, em grupos, perguntando, Lessa, o Fluminense foi atrás do Fabinho, tá negociando com o Fabinho tá vindo pro Fluminense. Eu falei, gente, da onde isso? Da onde surgiu isso? E aí eu fui ver que não vou nem dizer especulação, a princípio a gente trata como fake news, veio desse perfil tiozão do Verdão. Aí eu falei, cara, é complicado, porque cara, é natural, assim, a gente nunca sabe quem pode ter informação. Eu já, ao longo desse período, desse tempo de jornalismo, eu já vi vários jornalistas com
um nicho muito pequeno ou com poucos seguidores. O cara, por algum motivo, teve alguma informação e cravou a notícia. E às vezes acontece. Mas é o que eu sempre digo, gente, vamos lá. Olha quem está publicando a informação, olha a relevância e tal, para poder a gente, a partir disso, tratar, né, como algo que possa ter algum fundo de verdade ou não. E aí, imediatamente, o Fluminense tem um grupo lá do qual não faço parte, mas um grupo em que eles passam informações para influenciadores, alguns influenciadores de Fluminense, e imediatamente o Fluminense já foi desmentir isso, que não tinha nada. Não precisei nem me dar o trabalho de desmentir, de apurar, na verdade, essa informação, porque o Fluminense se antecipou e desmentiu. Que não tem nada, nenhuma negociação rolando, enfim, nada acontecendo. Eu falei, tempos atrás, eu acho particularmente, o Fabinho, um cara que, tudo bem, já está aí caminhando para uma reta final de carreira, mas é um cara que tem 32 anos, é a idade do Acosta, por exemplo. E é um cara que aqui no Brasil, eu acho que ainda jogaria num bom nível. Pro nível que a gente tem hoje no futebol brasileiro, acho que seria uma baita contratação para qualquer time. É um cara que, querendo ou não, foi convocado pelo Ancelotti agora para disputar a Copa do Mundo. Ele tá há 3 temporadas já no Al Ittihad da Arábia Saudita, jogando uma média aí de 35, 40 jogos por temporada, mais ou menos. A última temporada foi 44 jogos, 3 gols, 4 assistências. É um cara que teve uma carreira brilhante no Liverpool. E se viesse para cá agora, acho que jogaria muito aqui ainda, mais 2 anos pelo menos. Então é um jogador que eu gostaria de ver vestindo a camisa do Fluminense. Porém, se trata de um investimento alto. Com certeza, o cara ganha muita grana, muito dinheiro lá. Então ele tem que estar disposto a voltar para cá por algum motivo, família e tal, e abrir mão dessa grana. Não é algo simples. O Fluminense com o SAF poderia fazer esse movimento e tal? Cara, poderia, mas, repito, não é um investimento simples de se fazer. Acho que seria, de novo, mesmo com 32 anos, é um cara que joga, tem uma boa quantidade de jogos por ano, por temporada, cara que não tá parado, não tá encostado no departamento médico, é muito bom e eu gostaria, mas também é muito caro. Então, neste momento, só para deixar bem claro, não está acontecendo nada, nenhuma negociação entre Fabinho e Fluminense. Inclusive, ele citou o Fluminense como possibilidade de retorno ao Brasil não faz muito tempo, uma entrevista à TNT Esportes. E para a gente finalizar, aquilo que a gente debateu bastante, até antes da Copa do Mundo ali, a possibilidade de Sebastián Vidia voltar para o Boca Juniors. Ele que é o principal jogador de Independiente Rivadavia, nosso adversário nas oitavas de final da Libertadores. A gente estava, entre aspas, comemorando aqui, porque querendo ou não, o adversário vai perder um jogador muito importante, que é o Vidia, muito importante mesmo. Ele voltando para o Boca Juniors, agora o próprio Boca confirmou o retorno do Sebastián Vidia, se despede, ele estava pedindo 10 milhões de dólares, mais ou menos. Não sei se é realmente isso que o Boca vai pagar, mas é isso. Ele que já teve uma passagem pelo Boca, agora volta e, portanto, o Independiente Rivadavia vai botar uma grana no bolso, mas não sei se eles vão conseguir fazer essa reposição à altura nesse pouco tempo que falta até os confrontos diante do Fluminense. Então, sim, é claro, a gente não tem que depositar confiança na classificação nesse movimento, mas é óbvio que se eles, por exemplo, se de repente o Fluminense perde o Acosta para enfrentá-los, é claro que eles iam comemorar. Então, ótimo, menos um problema, Sebastián Vidia, que é um jogador que, sim, vinha fazendo uma grande temporada pelo Independiente Rivadavia. É isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Olha só, deixa o like aí, se inscreva no canal, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Contando muito com vocês, a gente vai seguir apurando, trabalhando para descobrir o que o Zubeldia está pretendendo em termos de time para o jogo contra o Bragantino na próxima sexta-feira. E a gente pode ainda sim ter novidades de mercado até os próximos dias. A janela está aberta. O Fluminense ainda não dá o elenco como fechado. O próprio Zubeldia falou de oportunidade de mercado. Então é bom a gente ficar atento, porque uma hora ou outra pode sim pintar alguma novidade aí. Por enquanto, não tem nenhuma informação de negociação rolando. Fechou? Um abraço, tamo junto. Deixa o like aí, valeu.